Olá, graça e paz. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua vida e o seu ministério, em nome de Jesus. Hoje a nossa ministração vai ser com o nosso irmão e amigo Paulo Fernando. Ele vai nos esclarecer um pouco, ele vai nos ensinar sobre governabilidade. Como governar bem as coisas que Deus tem colocado nas nossas mãos. Você tem governado bem aquilo que Deus tem colocado em tuas mãos como responsabilidade? Nós vamos ser ensinados, nós vamos aprender um pouco mais sobre o que é governo. Governo das nossas emoções, governo da nossa casa, governo da nossa família, em nome de Jesus. Amém? E que Deus te abençoe. Hoje nós já tivemos uma direção de correção para as nossas vidas que é estritamente importante. A obediência ela cabe tanto para os mais velhos, quanto para os mais novos, quanto para quem quer que seja. E dentro do livro de Provérbios que nós temos trilhado no nosso devocional diário do TikTok, quando foi feito esse convite por parte da nossa primeira dama da Missão Ressignificar, Islene Paixão, nossa pastora, eu fui buscar o Senhor e o Senhor tinha falado comigo algo que acontece muito com o pastor. Eu falei, eu já te dei uma palavra, você já tem acerca disso, e é essa que você vai pregar, que você vai trazer. Então, quando ele me fez o convite, meu coração ardeu, queimou. Eu falei, amém, Pai. Nós estamos dentro de uma situação que governabilidade, governança, governar as coisas nos tempos de hoje, aparentemente parecem ser muito fáceis. Mas, primeira pergunta que vos deixo, nós governamos as coisas segundo o que Deus ordena dentro da palavra, governamos biblicamente, ou nós governamos segundo aquilo que nós queremos fazer, ou o que escutamos dos outros. Hoje, o princípio do governo, ele está instituído em cima de uma realidade acerca de positividade, acerca de um fato que tem ocorrido muito, que são os coaches, que é a teologia do você pode tudo, você faz tudo, você dá conta de tudo. Faça o que for necessário, mas atinja o seu objetivo. Não importa como, nem de qual forma, mas faça. E essa estrutura do governar, muitos podem pensar que só quem governa é quem de fato foi eleito entrando num campo político e está intitulado como governador. Também, mas não. O presidente governa, os senadores governam, os deputados governam, os vereadores governam, todos. E nós, como servos e servas de Deus, nós também governamos. Como é que está o governo da nossa casa hoje? Como é que está o governo do nosso trabalho? Como é que está o governo daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos? E aí eu vou trazer algo que vai nos doer um pouco. Como é que está o governo da minha e da sua vida perante o Senhor? Porque tem muitos trilhando caminhos de obra, fazendo, enganando-se a si mesmo, pensando que estão trabalhando, obedecendo dentro do seu campo ministerial, dentro do seu chamado,
quando na verdade estão governando uma série de questões, mas a sua própria vida com o Senhor, ela não tem governo nenhum. E quando ela é governada, não diz respeito àquilo que procede do Pai. Parece ser uma coisa simples, mas não é. Nós estamos hoje vendo o governo dado por Deus dentro da palavra se cumprir. Como, irmão Paulo Fernandes, o senhor fala isso? Observe guerras, rumores de guerras, doenças e uma série de questões. Adentrando para o campo político, o que os presidentes que se encontram hoje, governando as suas nações, estão conduzindo-as dentro de um processo de guerra. E isso está ligado a um ponto que Provérbios traz com muita força. A falta de sabedoria vai te conduzir para um caminho de insensatez. Vai te fazer falta de juízo ou falta de juízo. E isso vos fará governar a sua vida e tudo aquilo que estiver ao seu redor ou nas vossas mãos de uma forma péssima. Lembre-se de um ponto, o pastor tocou num ponto aqui crucial. Quantos de nós, pastora Dislene, com todo respeito, pastor Cleito, minha esposa Arlete, nossa irmã Cristiane, se a Gleice estivesse aqui, já escutaram isso. Menino, você vai para tal lugar, tenha juízo. Juízo. Os nossos pais já derramam isso sobre a nossa vida há muito tempo. Só que o que nós fazemos com o juízo? O que nós fazíamos antigamente com o juízo? E talvez vamos ter o cuidado para não estarmos fazendo isso hoje, primeiro com o nosso Pai Celestial, com o Espírito Santo, com Cristo. Paulo fala, não entristeçais o Espírito Santo. Se eu não obedeço, se eu governo de qualquer forma, é claro que eu estou entristecendo o Espírito Santo. E nós pegávamos esse juízo que os nossos pais derramavam como são sobre nossas vidas. Que conversa, né? Nada a ver, tá tudo certo e tal, e pá, vamos que vamos. Né? Hoje, como é que fala? É nós, mano, tamo junto, pá, bora, vai ser a vibe e tal. Meu amigo, a vibe vai ser top. Só que tudo isso tem um preço. Seja cedo, seja no meio do caminho, ou seja tarde. E a gente sofre muito por conta disso. Então, governar tem que ser governar segundo a palavra. E um campo hoje que isso está muito bem expresso, claro que dentro daquilo que o Senhor está coordenando e direcionando, porque todas as coisas estão no controle dele, e a palavra se cumprindo, nós vemos o contexto das guerras e a forma como os países estão sendo governados, como falta sabedoria do alto. Porque a sabedoria que se aplica ali é a própria. Eu vou conduzir por este caminho porque aqui eu demonstro mais poder. Eu vou atingir tal situação porque aqui, se eu ferir tantos, eu vou demonstrar quem sou. É a sua sabedoria. E hoje o Evangelho está cheio disso. Eu sou sábio por mim mesmo, eu entendo por mim mesmo, eu governo por mim mesmo. Pastor Dislene tem um ponto extremamente grave nisso. O Cristiano tem um ponto extremamente grave nisso. Pastor Cleito tem um ponto extremamente grave nisso. Qual? A igreja tem dono. Aleluia. A igreja tem dono. Eu não posso governar a igreja do Senhor de qualquer jeito, da minha forma, como eu bem entendo, como eu quero, ao meu bel prazer, que todos vão entender bem. A igreja do Senhor tem dono. A palavra tem dono. Eu não posso manuseá-la. O manuseio é um governo. A forma como eu me porto para ler é um governo. A forma como eu me porto para orar é um governo. A forma como eu conduzo a minha vida é um governo. A forma como eu me alimento é um governo. A falta ou a forma como eu tenho domínio próprio é um governo. Nós tivemos uma mulher que aplicou uma sabedoria que se antecipou e se prostrou diante de Davi pela falta de sabedoria do seu marido. E ela se posicionou ali. Meu servo, eis-me aqui com algo para ti. Eu não vou falar, busque lá na palavra. E tem uma ministração sobre isso. Tudo isso arremete à sabedoria.
O Senhor tem me batido tanto, porque a nossa vida, muitas das vezes nós caminhamos de forma mal e governando tudo mal, porque nos falta sabedoria. E se não fosse isso, no Novo Testamento, o Senhor não teria usado o seu servo Tiago para falar assim: olha, se porventura te faltar sabedoria, Tiago está falando, vai te faltar sabedoria, falta sabedoria a vós, peça ao Senhor que lhe dará deliberadamente, mas tem uma ordenância, como nós aprendemos, peça com fé, não duvidando, ou seja, se eu duvidar, eu recebo? Não. Então, a sabedoria abrange um campo extremamente grandioso e nos falta. Governo no matrimônio, governo na casa, governo nas finanças, governo com aquilo que chega nas nossas mãos. O pastor me trouxe algo que está me batendo. Nós nem sequer estamos preparados para receber as bênçãos do Senhor. E quando chega nas nossas mãos, como é que nós vamos governar, irmã Cristiana? Não vai ser governo. Governo segundo os nossos termos, governo segundo o que a gente quer, é um mau governo, não é um governo bíblico. Hoje é uma mera questão mais simples, nós vamos aprofundar isso. Parem e reflitam, de verdade, sem hipocrisia, olhando para nós, como nós governamos mal a nossa própria vida, sem atividade física, sem noites de sono devidamente dormidas, sem uma aplicabilidade, às vezes, de banho, escovação dos dentes, leitura da palavra, hábitos simples, organização com vestes, organização com armário, questões de limpeza. Gente, tudo isso é governo. Se vós tendes, nobre irmãos, nobre irmãs, um lar, uma família, um veículo, um trabalho, uma série de questões, toda essa governabilidade, ela tem que estar debaixo daquilo que o Senhor está ordenando. E a gente pensa que não. Está errado. A gente governa muito mal as coisas. E isso é um perigo. Porque o pastor nos fala que vai chegar um tempo que o Senhor vai nos cobrar. E na hora que ele chegar e falar assim: ei, cadê tal coisa que eu te entreguei nas suas mãos? Como é que você governou isso? Ah, Senhor. Pois é, você perdeu, não perdeu? Pois é, não era para ter perdido. Exemplo do nosso pastor Cleito, vida de oração para governar bem aquilo que o Senhor direciona a ele. As ofertas ou os recursos, ou o que quer que venha da parte do Senhor para as nossas mãos, se nós não somos conduzidos pelo governo dele dentro da palavra, irmã Cristiane, na hora que o Senhor ordenar eu ofertar na vossa vida, a resposta de oração que vem do alto para a vossa vida, eu não vou ter mais em minhas mãos, porque eu governei mal e apliquei onde não era para ser aplicado. Só que isso tem consequências. Eu padeço disso. As consequências são danosas. E nós temos que nos esforçar para encontrar pontos da nossa vida e áreas que nós governamos mal e voltar lá atrás. E corrigir, não tem outra alternativa. E glória a Deus se tivermos a oportunidade de corrigir. Quantas coisas nós governamos e perdemos que não volta mais, que nós não lembramos mais. Eu passo por isso também. E isso é assustador, chega a ser assustador. Provérbios capítulo 8, versículo de número 14. Vamos ficar só em 3 versículos. Provérbios 8, verso 14. Está intitulado assim na minha versão: a excelência e justiça dos preceitos da sabedoria. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Verso 15. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres. Sim, todos os juízes da terra. A primaz da sabedoria procede do alto. A primaz do governo de príncipes, de nobres, de todos os juízes da terra,
procedem daquilo que é determinado pelo Senhor. Procedem da sabedoria que tem que vir dele, para determinar um bom governo ou um mau governo. E nós temos N exemplos disso hoje. A governabilidade, ela é um ponto que, se ela não se estrutura acerca da sabedoria do alto, acerca daquilo que a palavra nos conduz e condiz para que nós vamos caminhar, nós vamos governar tudo que estiver na nossa vida de maneira ruim. Quer ver um ponto nisso? Os pais, por um determinado período de tempo, estão bem, daqui a pouco entram a idade, caminham às vezes para um contexto de doença e nos é dado o direito após morte, honrando-os de herança. A herança chega às nossas mãos. Ok. Temos que governar isso. Quantos exemplos nós temos hoje de filhos e filhas que recebem tamanha bênção nas vossas mãos, mas governam tudo de forma péssima. E quando menos se espera, o que acontece? Se foi perdido tudo. Entrou-se para uma ruína com tudo aquilo que chegou em suas mãos, e muitas das vezes não só a perca, ainda adquirindo débitos dentro daquela situação, ou gerando contextos de discórdia, briga, descontentamento, mortes, traição, vingança, planejar, governando a sua vida, planejando para cometer uma atrocidade com o outro. E isso nós estamos falando de contexto dentro da própria família. Na igreja não está diferente. O governo das nossas vidas tem sido tão ruim que tem pontos claros que nós não conseguimos fazer. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Se eu não busco o conselho que procede do Senhor, como que eu vou ter a verdadeira sabedoria? Como que eu vou ter sabedoria? Nós não nos portamos ao ponto de sermos corrigidos por quem Deus levanta a nós. E Provérbios fala isso. Nós não escutamos os nossos pais e não os obedecemos. Nós não escutamos os nossos pastores. Nós não escutamos os irmãos e as irmãs que Deus muitas das vezes levanta para corrigir-nos e direcionar o governo da nossa vida. E nós queremos ser sábios e sábias. Não tem possibilidade disso. Outro ponto que hoje em dia não é governado, parece simples, mas não é. E Tiago, mais uma vez no Novo Testamento, alerta sobre isso. Cuidado, com esse pedaço de carne que pode conduzir não o corpo, mas a alma para o inferno. Nós não governamos a nossa própria boca. Vamos ser sinceros, irmãos e irmãs. A gente fala determinadas coisas, comenta determinadas situações, toca em demasiados assuntos. É como o nosso pastor Cleito falou, nós não precisamos ter opinião para tudo, nós não precisamos falar acerca de tudo, a não ser dentro do fato do qual o Senhor nos ordena nos posicionarmos. Mas como nós vamos posicionar e mostrar uma vida que é governada pelo Senhor e liderada por Ele, se nós não estamos próximos dEle, se nós não estamos próximos da sabedoria dEle? Nós falamos mal de pastores, nós falamos mal de irmãs e irmãs, nós falamos mal da nossa parentela, nós falamos mal da casa do outro, do carro do outro, da vida do outro, do trabalho do outro. É inacreditável. Aí alguém pode até fazer um comentário. Não, Paulo, irmão, está falando isso dos servos de Deus, não é de nós mesmos, nós, servos de Deus, nós que nos dizemos servos e servos do Senhor. Nós governamos a tal ponto a nossa vida tão mal, por quê? Porque nos falta sabedoria. Nós não temos sabedoria. Sabedoria que é nossa, ela não serve para caminhar dentro do padrão que é do Senhor. E hoje está cheio disso. Quer um ponto de sabedoria nisso? O pastor Cleide já citou esse exemplo, não vou citar nomes, mas tem inúmeros coaches que aplicam aquilo que está dentro das Escrituras. Falam. Mas como que aplica? Segundo a sabedoria deles. Se eu aplicar aquilo ali, da forma que eu tenho que conduzir, eu vou obter tal objetivo. O ponto é esse. Não é honrar Deus, não é voltar para o Evangelho, não. Princípios bíblicos que eu aplico,
que vão direcionar a minha vida, que vão trazer um bom governo, que vão me levar a me tornar milionário. E é um fato. Deus vela pela sua palavra e a faz cumprir. Mas não quer dizer que nós podemos caminhar governando de forma a qual nós bem queremos para atingir os nossos próprios objetivos. Quer ver uma falta de governo? Não controlamos os nossos desejos. Quer aprender a governar bem? Quer aprender a governar o corpo? Ferramenta prática de discipular e disciplinar-nos. Jejum, que ninguém quer fazer mais. O jejum vai estabelecer um governo, um domínio. Nós vamos mostrar para a nossa carne quem está governando a nossa vida. Nós vamos mostrar para os nossos desejos o que habita dentro de nós. Nós vamos mostrar para a nossa boca, para os nossos pensamentos, por que nós estamos nos disciplinando para que sejamos governados pelo Senhor, para que a sabedoria do alto nos atinja, para dominar e governar os nossos desejos, as nossas vontades, e caminhar segundo o conselho do Senhor, e tendo a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Não tem possibilidade de nós termos entendimento sem a sabedoria do alto. E o entendimento aqui que Provérbios nos traz, Provérbios de Salomão, é o entendimento dele para nós, para que nós possamos entender o que está vindo da parte dele, entender a palavra segundo os nossos termos, segundo aquilo que nós temos de entendimento caído. Gente, eu não vou nem citar exemplos aqui, não precisa. A igreja está perdida nesse contexto. Não, irmão, mas eu tenho um entendimento disso aqui assim. Não, fulano, mas eu tenho um entendimento disso aqui assim. Eu não vou citar nomes, mas podcasts com essa situação está cheio. Se é para testificar edificação, se é direcionado e ordenado pelo Senhor, é uma coisa. Agora, vamos sentar, eu e a pastora Dislene. Não, irmão Paulo, o meu entendimento é esse, e o entendimento do irmão é esse. Por favor, nem assista isso. Desligue e vá ver outra coisa. O meu entendimento, eu pensei que fosse esse entendimento, que é a fortaleza, que procede da sabedoria dele, que procede do conselho do alto, que vos fará governar bem aquilo que é da parte do Senhor. Caso contrário, esquece. Esquece. Então são pontos, se nós pararmos a prestar atenção, o Senhor me fez refletir nisso. A sabedoria, ela é macro, não micro como a gente pensa. Não preciso ter sabedoria só para edificar a minha casa, eu preciso ter sabedoria só com determinados aspectos. Não, você precisa ter sabedoria vindo da parte do Senhor em tudo. Senão tudo que chegar a nós, nós vamos governar mal. E isso a gente sabe fazer com muita veemência, com uma verdade inúmera. Então, o governar depende da sabedoria que procede do alto. Sem ela, nós não vamos ter condições de governar nada na nossa vida, nem nada de chegar às nossas mãos, porque governar de qualquer jeito não é governo. 15. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Quando adentra acerca daquilo que a palavra nos direciona, dentro daquilo que ela traz de ordenância, quando eu cumpro, isso é ser sábio, isso é ter sabedoria, é voltar-se para as Escrituras, buscando retidão para com a mesma, buscando governar a nossa vida segundo a palavra, e não ao contrário, deixar a palavra e nos governar de qualquer forma. A irmã Cristiane pregou um dia desse, que o Senhor a direcionou, sobre o domínio próprio. O domínio próprio é governo. Domínio próprio depende de sabedoria do alto. Domínio próprio depende das Escrituras. Domínio próprio depende de buscar o Senhor. Domínio próprio depende do alto, mas domínio próprio depende de mim. Eu preciso me posicionar e me estabelecer no Senhor. Senhor, eu irei governar a minha vida tendo domínio próprio, tendo longanimidade, tendo benignidade, estabelecendo a justiça das tuas Escrituras sobre a minha vida, dominando e governando sobre os meus desejos, sobre as minhas vontades, sobre as minhas palavras,
Nós temos um termo que é muito utilizado, extremamente lançado sem nada de sabedoria. Qual? Ô irmão, vigiai e orai. Só que nós nem sabemos o que estamos falando. A falta de vigilância é grande. Quem é sábio, a palavra diz, caminha com prudência. Caminhar com prudência e com cautela é sim ter vigilância. É sim caminhar num contexto de vigilância. É sim querer instituir um bom governo sobre tudo aquilo que o Senhor estabeleceu sobre a sua vida. Se nós juntarmos um ponto com o outro, nós vamos começar a observar que muitas das vezes nós passamos situações da nossa vida que, se nós tivéssemos aplicado a sabedoria, nada daquilo teria acontecido, o desfecho teria sido totalmente diferente. Então, governamos mal aquela situação e tantas outras. E Deus é justo. As consequências virão e têm de vir. Parece ser uma coisa boba, mas não é. Pela sabedoria, pelo preceito da sabedoria, reina a justiça do alto. Reina todos aqueles reis, príncipes, ordenam justiça porque parte dele, parte da sabedoria do alto. Tem que partir do governo dele. Quer governar bem, quer reinar bem, quer conduzir tudo com justiça, e a justiça do Senhor aplique, busque, clame pela sabedoria do alto. Ela vos fará, vindo da parte do Senhor, governar bem tudo aquilo que Ele colocar em vossas mãos. Quantas guerras e confrontos nós já vimos dentro da palavra que foram evitados porque alguém se posicionou de maneira sábia. Porque alguém soube com sabedoria governar e lidar com aquela situação para que se encerrasse como o Senhor queria, não como nós queremos. São pontos que parecem ser distintos, mas não são. São pontos que estão extremamente unidos. E se nós não caminhamos dessa forma, pelo contrário, nós não vamos governar, nós seremos governados. E a probabilidade de não ser o Espírito Santo nos governando é muito grande. É muito grande. Se nos falta juízo, nos falta sabedoria. Se somos faltos de entendimento e o entendimento do alto, nos falta sabedoria. Se não somos justos ou justas dentro daquilo que o Senhor quer que sejamos pela palavra, nos falta sabedoria. Se não obedecemos, nos falta sabedoria. Provérbios está cheio disso. Leia Provérbios, se deleite em Provérbios. É uma palavra de excelência acerca de pontos cruciais na nossa vida, que quando nós paramos para refletir e voltamos atrás aonde caímos, nós vemos que as áreas das nossas vidas estão daquela forma por falta de sabedoria, por falta de aplicabilidade do governo do Senhor, por não termos deixado estabelecer o governo do Senhor sobre as nossas vidas. Hoje nós vemos isso no mundo com uma realidade veemente. O mau governo, o mau gestor, a má administração, aonde as coisas vão parar. Guerras podem ser evitadas com o uso da sabedoria do alto, porque vos fará governar bem aquela situação e vos fará enxergar pontos que talvez ninguém esteja enxergando, mas só vós estáis ali enxergando. Nos calar em determinadas situações é sabedoria, é ter governo, é ter domínio próprio, é deixar o Senhor nos acessar e ter o cuidado com aquilo que está aqui. Quantas coisas nos acessam? Quer ver um exemplo? Nos dias atuais, a internet nos governa, as redes sociais nos governam. Com simplicidade, com facilidade, nos governam muito fácil. Vós sois, se estáis dessa maneira, insensatos.
faltas de juízo, faltas de entendimento. Não há qualquer ponto de sabedoria nisso. Um aparelho celular na sua mão vos fará perder a sua alma. E isso é grave. Falta de governo, falta de sabedoria, falta de se estabelecer no Senhor. É uma ferramenta que o Senhor te direcionou para o seu chamado de ministério? Ok. Precisa ser estabelecida pelo governo dele. Senão, é melhor tirar. Entre no reino sem o olho, entremos no reino sem o olho, sem o braço, do que caminhando dessa forma. Nós temos o exemplo do nosso irmão Ita Miguel, que tem o violão como uma estrutura de Deus na sua vida, para louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Mas se porventura ele não caminhar com isso, estabelecido dentro da sabedoria do Senhor, dentro do governo do Senhor em sua vida, daqui a pouco ele vai ser mais um artista, como nós vemos hoje a todo momento. E isso não é só com ele, isso é com nós. O Senhor tratou acerca disso. 12 talentos que o Senhor nos concedeu. Se nos falta sabedoria para lidar com eles, nós não vamos governar bem. Nós vamos enterrar, nós vamos lançar fora, nós vamos usar para as nossas conquistas. Por que não recebemos quando pedimos? Porque pedimos mal. Pedimos para os nossos próprios deleites. Falta de juízo. Olha a falta de juízo, olha a falta de entendimento, olha a insensatez, olha a falta de sabedoria. E Deus não vai nos abençoar dessa forma. Se nós estamos sendo abençoados dessa forma, não se engane, não é o Senhor que está nos abençoando. E quantas vezes no nosso mau governo nós recebemos muitas coisas, eita agora, Cris recebeu a bênção, e o Senhor revelando ao coração da Cris pelo Espírito Santo: Paulo, meu irmão, coitado de vós, nada aí procede dele. Isso é o quê? Insensatez. E Provérbios diz que o insensato trilha um caminho de morte. Por quê? Porque ele já está morto. Será que nós não estamos mortos e mortas? Será que não tem áreas da nossa vida que já morreram há muito tempo porque não se estabeleceu um bom governo? Porque não se estabeleceu a sabedoria do alto? Porque não reinou a justiça do reino? Porque nós conduzimos com insensatez. E a insensatez ela é muito suave. São pequenos pontos que nós deixamos de fazer. Ah, eu vou fazer isso aqui depois, Senhor, porque insensato. É ser insensato. O padrão de insensatez da palavra não é o mesmo padrão de ser insensato no mundo. Nossa, como você foi insensato com aquela situação, você não concordou, você começou a bater de frente, você se estabeleceu dentro daquela negociação, para que aquilo? Nossa, deixa de ser insensato com uma coisa tão simples. Aí isso aí se resolve ali. Agora, a insensatez dentro da palavra vai te conduzir para a morte. Vos fará trilhar um caminho de morte espiritual, e a probabilidade disso caminhar para o físico, é um tapa. 16, encerramos aqui. Por mim, pela sabedoria do alto, pela sabedoria do Senhor, governam os príncipes e os nobres. Sim, todos os juízes da terra. A sabedoria nos fará conduzir a um bom governo. Nos fará governar da maneira correta. E não só um parâmetro da nossa vida. Todos os parâmetros, todas as áreas da nossa vida. Cuidado com a insensatez. Cuidado com a falta de juízo. Cuidado com coisas pequenas que nos fazem tropeçar. Parece ser simples, mas não é. Nos fará caminhar dentro de uma insensatez, afastando-nos do Senhor, afastando-nos da sabedoria do alto e nos fazendo trilhar um caminho de morte. Imagine um morto caminhar a vida toda dentro do Evangelho, sem saber que está morto, pensando que está governando aquilo que o Senhor colocou às nossas mãos, pensando que está cumprindo com o seu chamado e o seu ministério, morto, num caminho de morte, insensato, falta de juízo,
e chegar naquele grande dia, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Cantando, louvando, pregando, discipulando, ensinando, recebendo doações, caminhando com cesta básica, cumprindo com uma série de questões, governando segundo os seus termos e parâmetros, segundo a sua sabedoria, morto ou morta. E quando chegar naquele grande dia, eu nunca vos conheci. Ou apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade nada mais é que um caminho de insensatez. O insensato caminha pelo caminho da iniquidade. Ficar repetindo os mesmos pecados, caindo nas mesmas coisas, pedindo perdão e retornando aquilo, pedindo perdão e retornando aquilo, perdoe até o termo que usarei, como um cachorro que vomita e volta ao vômito o tempo todo, não tem possibilidade. Aonde há sabedoria nisso? Aonde há governo nisso? Aonde se estabeleceu a manifestação da justiça do reino, da justiça do Senhor, da justiça da palavra, da sabedoria da palavra, da sabedoria do alto dentro das nossas vidas? Quantas confusões, quantas brigas, quantos atritos, quantas divergências podem ser evitadas por alguém que caminha se estabelecendo na sabedoria do alto, governando aquilo ali por aquilo que o Senhor ordena, coordena, direciona para ser governado. Confusões na escola, confusões no trânsito. Hoje é absurdo perder a vida, muitas das vezes, por encostar um veículo sem a intenção no outro. Ou com a intenção quando eu não tenho sabedoria, eu sou um insensato, eu não governo bem a minha vida e o celular me governa quando eu estou dirigindo. Isso é comum hoje, nos dias de hoje. Perde a vida, você já está morto. Quantas situações no trânsito acontecem isso? A pessoa está distraída no telefone, bate, mente. Não. Você que parou, você que freou de uma vez, sei o quê? Mentindo ainda. Para não arcar com a consequência da vossa desobediência, do seu mau governo, da sua falta de sabedoria, descumprindo normas de trânsito e descumprindo normas da vida estabelecidas pelo Senhor. Se você está no celular, você assume o risco, você determina e escolhe estar dirigindo e tirar a vida do outro ou a sua própria vida. Parece que não, mas é. Tem um pedestre, vai passar na faixa. Eu não paro, estou distraído no telefone, eu atropelo alguém. Posso levar aquela vida a óbito. E aí? Entende? Governar depende do Senhor. Depende da sabedoria dele se estabelecer sobre mim. Ou serei um insensato. E um insensato tem uma mulher que busca-o. E aqui fala acerca de um jovem que ela já de longe, pastora Gislene, de longe, pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, pela sua fala, opa, aquele ali é ele. Ele é insensato. Ele não tem juízo. Ele não governa bem a sua vida. Ele não tem qualquer sabedoria. Vou me deitar, seduzir com ele. Vou matar a nós dois juntos com ele. Quantas situações das nossas vidas não estão dessa forma? Armadilhas que somos conduzidos por ela, nela, com ela, para ela, por nós mesmos. E o Senhor está ali. Ei. Não adianta. O insensato pode-se dizer que ele está mais ou menos assim, ó. Os ouvidos tampados, os olhos vendados, a boca aberta para falar um monte de besteira, o coração transbordando de iniquidade. E tem um termo hoje em dia que é usado muito pelos nossos jovens hoje. Não, vamos curtir um momento.
É agora. Vamos curtir essa vibe aqui. Ou seja, se nós sobrevivemos a isso aqui, a gente pensa no amanhã. Só que nós também adultos estamos embarcando nessa. Sem estar profanando a vida de tal maneira abertamente, mas conduzindo as coisas do Senhor de forma insensata, trilhando um caminho de morte por faltar-nos juízo, governando mal aquilo que o Senhor colocou às nossas mãos, porque não estamos estabelecidos no governo dele. E é claro que uma palavra que todos conhecem bem, eu não preciso nem citar, busquem em Provérbios, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, porém, a derruba ou derriba com suas próprias mãos. Assim não só a mulher, mas nós também, homens, sem sabedoria nos nossos matrimônios, sem sabedoria nos nossos negócios, sem sabedoria no que quer que seja, os jovens sem sabedoria na escola, sem sabedoria na rua. Que tipo de governo que nós estamos estabelecendo na nossa vida? É um governo que procede do Senhor, da sabedoria do alto, dele, por ele, porque dele, por ele são todas as coisas, glória após a ele, amém? Ou é a nossa própria sabedoria? Governaremos como insensatos, intransigentes. Mas eu tenho que tirar esse caminho aqui, irmão Paulo, porque eu preciso concluir meu objetivo. Eu tenho que, porque tenho que chegar, eu tenho que conquistar, eu vou conseguir, eu vou fazer. Como o pastor já trouxe-nos isso, inclusive está em um dos textos TikTok. Vai lá, você é capaz, você pode tudo, você dá conta, vai se arrastando, mas vai. Chegue no seu objetivo de qualquer forma, pisando nos outros, matando a quem quer que seja, mas alcance o seu objetivo, se estabeleça nisso. Tem como? Tem. Os caminhos estão aí, inúmeros. Agora, procede do alto? É do Senhor? É conforme Ele ordena? É com a sabedoria dEle? É com o governo dEle estabelecido na minha vida? Ou é por mim mesmo? Ou talvez por outro governo, né? Que a gente sabe que nós lidamos... A nossa luta é contra o quê? Não contra sangue e carne, mas contra principados e potestades malignas. E se nós não obedecemos, não nos revestimos, não estamos protegidos por Ele, o que vai governar a nossa vida não vai ser Ele. Paremos e viemos refletir hoje, em nome de Jesus, como temos governado aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Com a sabedoria que se estabelece nele e vem dele, ou com a insensatez que nós mesmos caminhamos por nós mesmos na nossa pecaminosidade. E as coisas se perdem. As coisas se perdem quando nós conduzimos. E é ruim passar por isso. Mas muitas das vezes é necessário, porque nós somos desobedientes. Falta-nos estabelecer o governo na nossa vida, no Senhor, com o Senhor, para o Senhor, dentro dele. E se isso não ocorre, não tem como. Não tem como. É um ponto de rever. Basta ver o mundo como está hoje. O estabelecer-se do governo por mim mesmo está conduzindo ao que nós vemos hoje. Atrocidades atrás de atrocidades. Tem como reverter? Não. Não tem como. Muito do que já foi feito, ou do que poderia ter sido evitado, não há possibilidade mais de se fazer nada com relação a isso. E fica. O que for para ser atribuído a nós, vai ser atribuído a nós. Seremos nós que vamos prestar conta, não o outro. Amém? Amém. Não esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Nos acompanhe nas nossas outras redes sociais. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, pois o Senhor tem nos consertado, o Senhor tem insistido conosco, o Senhor tem persistido conosco. Pai, muito obrigado. Leva-nos hoje, Senhor,
a retornarmos aonde nós caímos. Leva-nos hoje, Pai, a adentrar área após área da nossa vida e verdadeiramente estabelecer a Tua sabedoria, a sabedoria que está contigo na Tua palavra, a sabedoria que está contigo na obediência, a sabedoria que procede do Teu governo, para que possamos governar bem tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos e derramado sobre nossas vidas. Senhor, nos perdoe por aquilo que já perdemos, nos perdoe por aquilo que governamos com insensatez, nos perdoe, Pai, por aquilo que fizemos sem o Senhor ter nos ordenado. Pai, nos perdoe por quantas vezes usamos a nossa sabedoria humana, pensando que era o Senhor e nunca foi, Pai. Senhor, nos perdoe, Pai. Perdão pelas consequências que geramos muitas das vezes para as nossas esposas, maridos, filhos, pastores, igreja, para o Teu reino, Pai, porque governamos mal aquilo que o Senhor colocou às nossas mãos. Pai, nos perdoe porque a nossa falta de sabedoria já levou tantos e tantas a padecer, porque nós não entendemos, não compreendemos, não quisemos escolher os Teus caminhos para Te obedecer e descumprimos com aquilo que o Senhor ordenou. E quantos, Pai, não padeceram porque nós não estivemos aonde o Senhor ordenou. Nós não governamos conforme o Senhor ordenou. Pai, perdão. Perdão, Pai. Perdão porque a nossa falta de sabedoria parece ser algo simples, mas não é, Senhor. É algo grave que nos faz conduzir as nossas vidas por morte, Pai, por caminhos que não procedem de Ti, por caminhos que não nos protegem, Senhor. Pai, que hoje se estabeleça a Tua sabedoria sobre nossas vidas, que hoje se estabeleça a sabedoria do alto, para que nós possamos conduzir tudo aquilo que o Senhor tem colocado sobre nossas mãos, sobre nossas vidas, e que até já colocou e ainda está nos dando a oportunidade de corrigir e consertar, para que caminhe segundo a Tua vontade e o Teu querer. Pai, nos ajuda a jejuar e governar a nossa vida segundo a Sua vontade, segundo o Teu querer. Nos ajuda, Pai, a discipular e disciplinar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, segundo as Tuas vontades, estabelecendo os Teus preceitos de sabedoria, de justiça, dentro da excelência que só pode vir de Ti, Pai, e que não há nada em nós, que verdadeiramente o que habite em nós seja tão somente o Senhor, através do Teu Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, governa a nossa vida. Governe-nos, Pai. Por favor, Espírito Santo, que hoje se estabeleça o governo do reino em nós, por Ti, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Pai, a identificar aonde tem nos faltado sabedoria e pedir a Ti, mas pedir com fé, Senhor. Pedir verdadeiramente acreditando que o Senhor derramará sobre nós o que é do alto, o que procede de Ti, para conduzirmos tudo que o Senhor tem direcionado, colocado e ainda está para colocar e direcionar a nós. Pai, nos perdoe, porque pedimos e pedimos mal, porque, Pai, pedimos para os nossos próprios deleites, porque somos insensatos, porque nos faltou juízo e caminhamos de forma errônea, de forma que nunca Te agradou. Mas obrigado por hoje nos trazer, Pai, a Tua palavra, as Tuas Escrituras, para que nós possamos cumprir e verdadeiramente se estabelecer dentro da Tua sabedoria, para governar como os Teus reis, os Teus juízes, os Teus magistrados, todos os quais o Senhor já levantou e ainda continua a levantar, e que hoje seja o dia do Senhor se estabelecer em nós e nos levantar mais uma vez para a Tua obra, para cumprir com aquilo que o Senhor ordenou, está ordenando e ainda vai ordenar. E Te peço, em nome de Jesus, governe a nossa vida. Em nome de Jesus, governe a nossa casa. Em nome de Jesus, governe a nossa família. Em nome de Jesus, governe as nossas finanças. Em nome de Jesus, governe o nosso trabalho. Em nome de Jesus, governe, Senhor, a nossa mesa, Pai. Em nome de Jesus,
governe a tua palavra em nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esta oportunidade. É em Cristo Jesus que agradecemos, oramos e te pedimos, caminhe conosco. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.